Olá, tudo bem? Tá aí comigo? A lousa parece grande e realmente é, mas na aula de hoje eu vou tentar trabalhar com vocês da maneira mais simples e de uma forma que vocês entendam todo o contexto histórico envolvendo a presidência de Getúlio Vargas no seu primeiro período de mandato, lá do ano de 1930 a 1945, tá bom? Então, com calma, venham comigo que eu vou tentar explicar tudo isso daqui em 15 minutinhos. Pode ser que seja um pouco mais aí ou um pouco menos, porque afinal de contas estamos começando a gravar agora, então não sei quanto tempo vai ter. Não me diga. Enfim, vamos lá. Vem comigo. Primeira coisa, quando nós vamos fazer uma aula de história, gente, nós precisamos buscar os antecedentes, ou seja, aquilo que veio antes da entrada de Vargas à presidência. Você, como bom estudante, sabe que antes de Vargas, o Brasil estava sendo governado por dois estados, basicamente. Era a famosa República Oligárquica. Oligarquia, sentido que poucos estão no poder. No caso, aí eram dois estados somente, também conhecida como República do Café com Leite, certo? Então vamos pensar nesse nome, República do Café com Leite. Café, um fruto produzido, saído da terra, extraído da terra. Qual estado brasileiro mais produzia café naquele momento? E até hoje. Quem era? Isso mesmo, São Paulo, acertou. E o leite? Quando a gente pensa em leite, pensa em queijo e tudo mais. Qual lugar do Brasil é caracterizado pela produção de leite ou pelos produtos derivados do leite? Exatamente, Minas Gerais, tá certinho? Então, nessa república oligárquica que vem antes do governo Vargas, nós tínhamos dois estados no poder, São Paulo e Minas Gerais. O que acontecia? Primeiro mandato era um presidente paulista, no segundo era um presidente mineiro, no terceiro um paulista, no quarto um mineiro, e assim eles iam intercalando. O que acontece é que em 1930, Washington Luiz indica Júlio Prestes à presidência. Olha a característica aí, ó. Washington Luiz paulista deveria indicar um mineiro, só que Júlio Prestes era paulista. Agora eu pergunto a vocês e pensei, por que vocês acham que em 1930 Washington Luiz indicou Júlio Prestes à presidência e não um candidato mineiro? Tempo, já deu tempo de responder. Exatamente por isso. No ano anterior, em 1929, o planeta inteiro passou pela crise de 29, derivada lá da superprodução nos Estados Unidos. E o Brasil foi afetado, porque o principal produto exportado pelo Brasil era o café. Então, se os outros países estão quebrados, o Brasil não consegue exportar esse café. Tudo bem? Então, se o Washington Luiz indica um candidato mineiro, ele não focaria a economia do Brasil no café, mas sim no leite. Então, ele precisava colocar um paulista aqui para tentar solucionar a crise do café. O que acontece? Os mineiros se revoltam e rompem com essa política café com leite, dando início, assim, a Revolução de 1930. Mineiros revoltados deixam os paulistas sozinhos e se unem a outros estados. No caso aqui, Rio Grande do Sul, Paraíba e os demais estados também do Brasil, ok? Nessa aliança liberal formada por esses estados, se candidatam à presidência da República Getúlio Vargas, gaúcho, e João Pessoa, paraibano. Tudo bem? Nesse contexto, eles disputam as eleições presidenciais com Júlio Prestes, só que eles perdem essas eleições. Óbvio, a Aliança Liberal, não contente com isso, começou a acusar a vitória de Júlio Prestes de fraude, e essa acusação foi confirmada. Com isso, a eleição, a vitória de Júlio Prestes nas eleições de 1930, ela é revogada, ela deixa de valer. Se ela deixa de valer e o Washington Luiz não pode continuar na presidência, é necessário, então, entrar um novo presidente no Brasil, um presidente interino, que vai ficar por um determinado período de tempo. Quem vai ser esse cara? Obviamente, Getúlio Vargas. Então, GV assume no Brasil como presidente interino. Nesse contexto, ele dá o seu primeiro passo nesse período histórico aqui, ó, o famoso governo provisório. Governo provisório porque ele deveria ter um curto prazo de duração, como teve, de 30 a 34. GV, ele sempre foi caracterizado por ser um excelente administrador, um excelente gestor de pessoas, gestor administrativo. E ele sabe que o Brasil estava num problema econômico muito grave, principalmente derivado da crise do café.
Primeira coisa que ele faz é tentar fazer com que a população apoie ele, com que a população goste dele. Então ele já cria lá em 1930 um novo ministério, Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Vocês verão que essa ideia do trabalho para Vargas é essencial para a nação brasileira, é essencial para o povo brasileiro. Se o trabalho é essencial, a indústria e o comércio também são, pois são eles que geram o trabalho, geram um emprego ao povo, ok? Primeiro feito dele aqui no governo provisório. Segundo feito, qual que é o grande motivo da crise no Brasil? Não é o café? Então eu preciso solucionar isso rapidamente. Ele cria, em 1931, o Conselho Nacional do Café. O que ele vai fazer com esse conselho? Os fazendeiros paulistas estavam com um grande estoque de café em suas mãos, ok? Só que aqui é a lei da oferta e demanda. Se eu tenho muito produto, o valor desse produto está aqui embaixo. Esses fazendeiros, eles tinham muito produto e o valor dessa mercadoria que eles tinham estocada era mínimo. O que Vargas faz? Ele usa o dinheiro do Estado brasileiro, o dinheiro que pertencia ao Brasil, compra o excedente da saca de café dos fazendeiros. Então, eles que tinham agora muito produto, passam a ter menos. Aqui o valor que estava embaixo, ele começa a subir. Então, através da compra dessas sacas de café, e não somente a compra, mas a queima desse excedente do café, faz com que diminua a quantidade estocada e valorize a mercadoria. Aumente o produto do café no mercado interno, no mercado nacional e também no mercado internacional. Sabendo que aqui em 1931 e 32, a crise de 29 já está na sua parte mais baixa, ou seja, os outros países já estão contornando a crise. Se eles estão contornando a crise, obviamente que eles vão começar a comprar o café brasileiro, que agora não está mais desvalorizado. Por quê? Ele se valorizou através da compra e da queima das sacas por Getúlio Vargas. Olha que estratégia brilhante, você não acha, produção? Se a produção estiver prestando atenção, ela acha assim, tá bom? Não sei, tá meio bocejando ali, espero que você não esteja assim também. Então, continuando aqui comigo, tô olhando o relógio para não passar o tempo. Além da compra, deixa eu voltar para cá. Além do Conselho Nacional do Café, além do ministério que eu citei anteriormente, ele também vai nomear interventores estaduais. Pense, o que deve ser interventores estaduais? Pense, deu tempo. Exatamente, pessoas que seriam responsáveis pelo governo estadual. É igual a função de governador hoje em dia. Só que aqui, Vargas já está demonstrando um pouco de sua postura autoritária. Ele não ia permitir o povo votar nesses interventores. Nomeação. É ele quem escolhe os interventores estaduais. É ele quem escolhe o governador do estado. Agora pense comigo, você acha que ele vai escolher qualquer um inimigo político dele? Óbvio que não. Ele vai escolher amigos políticos dele. E olha o que ele faz aqui com São Paulo. Lembra da treta aqui, rivalidade? Café de São Paulo, a eleição de Júlio Prestes contra a Aliança Liberal, que eram os outros estados brasileiros. Ele coloca um interventor no estado de São Paulo que não era paulista. Agora pense comigo, se você é um paulista, mesmo que ele tenha solucionado a crise do café, você vai ficar feliz com o fato dele não colocar, ele não colocou um paulista no governo do estado? Óbvio que não, certo? Então inicia-se assim, em 1932, a Revolução Constitucionalista, liderada pelo movimento Frente Única Paulista, certo? Agora vamos olhar o nome disso daqui, Revolução Constitucionalista. O que você acha que a Revolução Constitucionalista está querendo? Pense, 5 segundos. Já deu tempo, vamos lá. Revolução Constitucionalista, obviamente, ela quer uma Constituição. Ela quer uma nova Constituição para o Brasil. Lembra que o Vargas entrou como governo provisório. Ele já está há 2 anos e nada de Constituição, nada de novas eleições. Então os paulistas já estão começando a ficar meio revoltados com isso. Eles querem uma nova Constituição. Beleza? Vamos lá. Esse embate ele vai decorrendo ali durante o ano de 1932 e em algumas manifestações acontecem. Dentre elas, ou durante uma delas, acontece também a morte de 4 jovens. Vai aparecer o nome aqui para vocês, é Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses jovens morrem. Isso daí faz com que esse movimento da Frente Única comece a crescer, ganhar um apoio popular maior. E chegam às vias de fato entre os meses de julho e outubro.
Então começam a acontecer confrontos armados entre o governo federal, olha que coisa, o governo federal contra São Paulo. Agora pensa comigo, São Paulo, apesar de ser um estado muito industrializado, é um estado pequeno diante de um governo federal, de um país, certo? Então, obviamente, que esses confrontos armados aqui não serão vencidos por São Paulo, mas sim pelo governo federal, que fará com que o estado de São Paulo ele saia dessa revolta, ele desista justamente dessa revolução constitucionalista. Mas ele não vai sair por baixo, vou explicar para você. Vale ressaltar aqui, ó, julho, tem que ter um feriado, dia 9 de julho. Aquele feriado que ninguém dá importância porque é durante o período das férias, né? Não vale de nada, digamos assim. Vamos lá. Confrontos armados vencidos pelo governo federal, que faz com que São Paulo recue, tudo bem? Apesar de ter recuado, São Paulo ele ainda assim consegue alguns benefícios ou algumas de seus pedidos. Vamos lá, as consequências dessa Revolução Constitucionalista. Primeiro, início de um novo Código Eleitoral brasileiro, certo? Em 34 também foi concedido uma nova Constituição, a gente já volta para ela, para falarmos ainda sobre as consequências da Revolução, logo após a Revolução. Código Eleitoral, anistia aos revoltosos. Essa palavrinha aqui, ó, anistia, é perdão. Então todos aqueles que se revoltaram e eram liderados pelo movimento Frente Única, eles são perdoados pelos crimes e pela revolta que eles iniciaram, tá bom? Então vamos lá, a Constituição, essa daqui de 34 é importantíssima. Por quê? Ela vai dar direito ao voto feminino, que até então não existia. Além disso, o voto passará a ser secreto e também obrigatório. Por que voto secreto é importante? Para não existir mais a política do cabresto, que acontecia lá na época da República Café com Leite. Isso daí, se você não lembra, pega alguma outra aula aí. Tá bom? Então, voto secreto era importante. Direitos trabalhistas. Olha aqui novamente direitos trabalhistas aparecendo. Lembra que eu falei que o Vargas ele é apaixonado pelo trabalhador. A Constituição também é liberal, ou seja, a favor dos empresários e federativa. O que é ser federativa? É das federações, dos estados. Ela dá liberdade aos estados, como São Paulo, Minas Gerais, a terem suas próprias leis lá dentro e governarem sem a influência direta do Estado federal, do Brasil, do país, ou seja, da presidência. Isso daqui é um pouco contraditório para Vargas, que era autoritário, mas daqui a pouco ele já vai mostrar as suas caras de verdade. Tá bom? Então vamos lá. Um presidente que consegue solucionar a crise do café, ele consegue contornar uma revolta acontecendo no principal estado do Brasil e dar uma nova Constituição com tantos direitos assim, é óbvio que ele vai ser eleito nas eleições presidenciais em 34. E a partir disso daqui, inicia-se então um novo período governamental de Vargas, que é o governo constitucional. Produção, quantos minutos tem de aula? 13 minutos de aula. Então vamos lá, 2 minutos para explicar tudo isso aqui. Vai passar um pouquinho, tá, gente? Desculpa. Vamos lá. Durante esse governo constitucional, Vargas enfrenta duas rivalidades grandes. A e B, que era a famosa Ação Integralista Brasileira, certo? E a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A e B, Aliança Integralista Brasileira, era liderada por Plínio Salgado. E ela tinha ideais de Estado autoritário. Nós chamamos de extrema-direita. Eram ideais fascistas. Vocês já tiveram essa aula, se não tiveram, acho que tem alguma aula minha aí no YouTube falando sobre isso. O outro, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes. Esse daqui é o marido da Olga Benário. E tinha ideais alinhados ao socialismo. Olha a diferença. Um extrema-direita, outro extrema-esquerda. E o Vargas aqui no meio, tendo que lidar com essas duas situações. E acontece que há a intentona comunista. O que era essa intentona comunista? Foi uma revolta armada, liderada por essa ANL aqui, contra o governo Vargas. Isso daí fez, por exemplo, com que ele fechasse o partido PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ok? Apoiado, ou melhor dizendo, embasado nessa intentona comunista, Vargas ele tem uma estratégia que é brilhante. Apesar de errada, é brilhante. Ele vê que os dois grupos políticos aqui estão forçando muita barra contra ele. E ele precisa tirar a liberdade do povo, digamos assim, e tomar novamente as rédeas do Brasil em suas mãos.
Então ele inventa, ele inventa um plano Cohen. O que é o plano Cohen? De acordo com ele, chegou uma carta dos comunistas brasileiros falando que iam iniciar um golpe contra ele, contra Getúlio, tirando ele da presidência e instaurando o comunismo no Brasil. Só que o comunismo, ou essa ideia comunista, causava muito medo da população. Então Vargas, usando esse plano fake, ele induz a população a sentir medo e ele aparecer então como o salvador da pátria. Ele estabelece estado de sítio. O que é estado de sítio? Ele fecha o Brasil. Fala assim, agora eu, defensor da nação brasileira, preciso tomar os poderes agora para impedir a entrada do comunismo. Estabelece estado de defesa, toma os poderes em suas mãos e cria então uma nova Constituição. Esse período é chamado de ditadura do Estado Novo, ok? Então o governo constitucional dele dura pouco, de 34 a 37, porque em 3 anos ele consegue elaborar todo um esquema político para dar um golpe em si próprio, olha que coisa, e estabelecer o Estado Novo, ok? Período mais longo do seu governo, de 37 a 45, certo? Vamos lá, para finalizar, porque já passaram uns 15 minutos. Constituição de 37, famosa Constituição Polaca, tá bom? Ela impede manifestações. Olha a figura autoritária de Vargas aparecendo aí. Manifestantes não podem sair às ruas. Além disso, ela regulamenta os sindicatos. O trabalhador quer direitos trabalhistas, vai revogar com o sindicato? O sindicato não tem vez aqui, porque quem manda no sindicato sou eu. Então Vargas, a partir desse momento, ele toma conta dos sindicatos também. Impede manifestações, regulamenta os sindicatos, ou seja, toma conta dos sindicatos e impede as greves, que também era um tipo de manifestação. Vamos lá. Cria, nesse sentido, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então vai ter uma empresa ligada ao governo federal que vai ser responsável por fazer a propaganda desse governo, desse bom governo de Getúlio Vargas. Não é à toa que nesse sentido surge até aquele programa da rádio, Hora Brasil, ou Hora do Brasil, se eu não estiver enganado, tá bom? Esse programa que existe até hoje, tá, gente? Se você ligar a rádio, acho que é 7 horas da noite, vai passar esse programa. Tudo bem? Então, até porque a rádio, a gente está falando de 1937, era o principal meio de comunicação da época, não tinha Facebook na época. E o DASP, Departamento de Serviços Públicos, de Assistência aos Serviços Públicos. Isso daqui mostra um nacionalismo muito grande dele, ou seja, tudo dentro do Brasil, tudo para o Brasil. Vamos lá, Brasil pertence à América do Sul. A América do Sul, vocês sabem, o principal país da América do Sul chama-se Estados Unidos. Estados Unidos que na época era governado por Franklin Delano Roosevelt, o cara responsável por solucionar a crise de 29 lá nos States, tá bom? Esse Franklin Delano Roosevelt praticava uma política chamada de política da boa vizinhança, Neighborhood Policy, tudo bem? Através dessa Neighborhood Policy, essa política da boa vizinhança, ele fazia investimentos nos países latino-americanos. Inclusive, um deles era o Brasil. O Brasil aproveitava esse dinheiro, esse investimento em capital, para industrializar e também praticar o nacionalismo. Porque esse dinheiro ele é investido para o país Brasil, para o governo federal. Então o governo federal usa esse dinheiro para, no caso de Vargas, responsável pelo governo federal era Vargas, ele usa esse dinheiro para criar empresas estatais, empresas que pertencessem ao Estado, ao país Brasil. Entre elas, Hidrelétrica de Paulo Afonso. Para vocês terem noção, em 1940, a energia elétrica mal tinha chegado na região nordeste do Brasil. Então não tinha energia elétrica suficiente para toda a população nordestina. Então, através da hidrelétrica de Paulo Afonso, Vargas ele leva ou estende, tenta aprofundar um pouco mais essa energia elétrica lá na região mais carente do país, que era a região nordeste. Além disso, ele cria a Vale do Rio Doce. Essa mesmo, lá da barragem de Mariana, tá bom? A Vale do Rio Doce. Qual que é o objetivo da Vale? Extrair minério, tá bom? Minério, ferro, bauxita, entre outros, tudo bem? Além da Vale, ele cria a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Uma siderúrgica, uma empresa que trabalha no ramo da siderurgia, ela mexe com metais. Então, olha a estratégia. Vale extrai metais, esses metais são levados à CSN, que então pega esse metal e modela ele de acordo com o
produto solicitado, ou sei lá, uma peça de caminhão, uma peça de carro, uma peça de qualquer outra coisa, tudo bem? Essa peça é levada para onde? Para a FNM, Fábrica Nacional de Motores. Uma empresa criada no Brasil que lá atrás era responsável, por exemplo, por criar caminhões. Olha, automóveis feitos no Brasil, isso daí era inédito. Olha a estratégia. Vale, olha como era tudo alinhado. Vale extrai minério. Se a Vale extrai minério, leva para a siderurgia que trabalha esse minério. Esse minério trabalhado, que agora vira uma peça, é levado para a Fábrica Nacional de Motores, em que ele é colocado, ou ele é transformado num caminhão ou num carro de pequeno porte. Que estratégia política. Esse cara foi sensacional. Não é à toa que uma das principais faculdades do Brasil, hoje, no ramo da administração, chama Fundação Getúlio Vargas. Certo? Beleza. Tenho 4 empresas novas. Eu preciso do que para essas 4 empresas? Trabalhadores. É aí que surge o trabalho varguista. Falei com vocês aqui. O trabalho para o Vargas era essencial. Ele acreditava que o trabalhador era o cidadão útil à nação brasileira. Aquele que produzia para a nação brasileira. Nesse sentido, o Ministério do Trabalho, em 1943, Ministério só do Trabalho agora, tá? Ele desmembrou. Ele criou Ministério do Trabalho, outro Ministério, Indústria e Comércio. Estratégia, trabalho para ele é essencial. Ministério do Trabalho cria a CLT, existente até hoje. Consolidação das leis trabalhistas. Consolidação das leis trabalhistas. Começa a dar direito aos trabalhadores. Inclusive, férias remuneradas. As mulheres, por exemplo, elas não tinham, por exemplo, abono ou o período... durante a gravidez elas tinham que trabalhar até ter o filho, digamos assim. Agora elas podem ter uma licença maternidade, entre outros, 13º salário. Isso daí vocês pegam no Google rapidinho, só alguns direitos da CLT de 43, criada por Vargas. Nesse cenário, por dar tanto direito aos trabalhadores, às pessoas mais pobres, ele vai ser conhecido como o pai dos pobres. Criador do Ministério do Trabalho, deu direito aos trabalhadores, certo? Vamos lá. Apesar de toda essa parte boa, o que as pessoas observavam, e principalmente a elite, a oposição a ele? Que ele, apesar de estar alinhado com os Estados Unidos, ele tinha uma postura muito autoritária, uma postura que se assemelhava ao nazismo e ao fascismo, certo? Nazismo alemão, fascismo italiano. Isso daí era ruim, porque em 1945 nós estamos agora. Em 45 a guerra acabou, Hitler perdeu, nazismo, o fascismo e o autoritarismo como um todo estão escanteados, ou seja, perderam força. E a oposição começa a observar assim, calma aí, todos os governos autoritários caíram lá na Europa, por que o Brasil continua com um governo autoritário, sendo que os Estados Unidos, vencedores da guerra, são liberais, dão liberdade à sua população. A gente precisa tirar o Vargas do poder, faz muito tempo que ele está aqui. E é isso que eles fazem, oposição junto com o exército, criam um movimento queremista, ou queremismo, e depõem, ou auxiliam na deposição de Getúlio Vargas, certo? Então, basicamente, tudo isso daqui era Vargas, espero que tenham entendido, sobretudo tenham gostado, qualquer coisa volta no vídeo. Esse cara, apesar de deposto aqui, ele é tão idolatrado pela população da época, que 5 anos depois ele volta à presidência. Mas daí é assunto para outra videoaula, vou deixar até aqui na descrição para vocês, que essa daí eu já tenho gravado. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau.